Quando eu vi Phobia The Awakening pela primeira vez, eu pensei nas seguintes perguntas: o que é isso? Qual é a história? O que aconteceu no final? E a última foi: o que é o The Figure? E também a essa, que é: o que são os animatrônicos? Essas perguntas surgiram quando eu fui ver o final do jogo, pesquisando no YouTube, pesquisando as fitas secretas e também vendo o final eu mesmo, não jogando e sem vídeo, porque, bem, eu não tinha capacidade de jogar jogos na época, mas atualmente consigo jogar os jogos. Mas praticamente o jogo em si não deixa muito bem claro a sua história, o que é um detalhe que já é meio... não é tão estranho, mas é algo até que de certa forma que te deixa meio curioso. E também, o que mais se deixa talvez em dúvida sobre o que está acontecendo é o animatronic ou alguma coisa chamada The Figure, a figura, que a gente não sabe muito bem o que ele é, de certa forma. A gente só sabe que ele é um animatronic meio quebrado, com uma máscara e só com o endoesqueleto, sem nenhum tague em volta, como os outros animatronics normais, e que ele parece ser bem agressivo. Parece que não ataca por medo ou por ter motivos para isso. Parece que ataca por querer mesmo. E a gente não sabe muito bem o que ele está envolvido na história do jogo. A gente só sabe que ele talvez seja envolvido pela morte das crianças e que talvez ele seja mais um animatronic por aí. Só que, e se eu te dissesse que se você verificar algumas coisas no jogo e até mesmo você for pesquisar coisas no YouTube e tal e ver comentários do que é do jogo, você consegue encontrar, bem, algumas coisas que podem ser teorias sobre a sua origem? Não sobre a sua origem, mas tipo assim, o que o The Figure é? Bem, é isso que eu vou explicar. Pessoal, quem tá falando aqui pra vocês é o João Carlos. E sinto muito pelo vídeo grande do canal ser um vídeo de Phobia The Awakening. É que eu sou muito sufocado pela minha nova rotina, que praticamente estou estudando e não tenho tempo pra mais nada. Então eu tô fazendo esse vídeo às peças, saca? É domingo e eu tô fazendo esse vídeo agora de tarde pra postar hoje. Então, sim, minha rotina tá bem pesada e só tô fazendo esse vídeo agora. Então, infelizmente esse vídeo saiu meio ruim, tá aqui a explicação. Mas bem, espero que esse vídeo seja legal pra vocês. Então, deixa seu like, se inscreva no canal se você é novo aqui e vamos nessa. Ok, vamos começar primeiramente falando o que o The Figure faz no jogo. Em Phobia The Awakening, o The Figure aparece pela primeira vez na noite 6. Só que na nova atualização do jogo, sim, Phobia The Awakening atualizou, agora está na versão 2.0. Ele pode aparecer como easter egg na noite 5, pelo que eu sei. Mas ele aparece como inimigo em forma real mesmo só na noite 6. Como um dos animatrônicos que vai te atacar, junto com o elfo, o pirata e o Mac e o próprio The Figure. Ele também aparece como o foco principal, ou meio que o apresentador, na última fita do jogo, que você pode coletar durante as notícias e tal. E ele aparece como foco, falando sobre a história do Jimmy, que teve um aniversário e tal, mas morreu. E pelo que dá indícios, quem fez isso com o Jimmy foi o próprio The Figure. Pelo que parece. E só isso que ele faz. Sim, ele só faz isso no jogo e a gente não tem muita informação sobre ele no jogo em si. Depois da noite 6 o jogo acaba, a gente não sabe nada do que aconteceu, tipo assim, com o próprio personagem que a gente tá jogando na noite 6. E a gente só sabe que o pessoal que fez esses animatrônicos e tal está uma parceria com outra companhia e vão fazer uma nova atração e tal. E assim a gente vai saber o que aconteceu com essa ideia deles em Phobia Long Horse, a continuação de Phobia The Awakening. No entanto, a gente pode teorizar e até mesmo falar algumas coisas sobre o The Figure. Então, vamos aqui pensar e botar para pensar aqui. O que é o The Figure afinal? Será que ele está possuído por alguém? Ou será que é só um animatronic bugado? Bem, o The Figure se mostra ser muito estranho logo de cara. Não só pela sua aparência, como também alguns comportamentos.
como também alguns comportamentos. Como por exemplo, ele consegue escalar paredes, ou pelo menos consegue fazer isso mais ou menos, porque no Jumpscare Day ele escala a parede e na nova atualização do jogo é mostrado com mais detalhe isso, ele escala na parede e tal. E também, como eu posso dizer, ele também de certa forma fala, tipo assim, todos os animatrônicos falam, saca? Bem, nem todos, o elfo não fala, mas todos os animatrônicos falam, meio bugados porque estão meio quebrados. E o Defigui, logo na fita, ele fala super bem, mas ele está em um estado bem podre, digamos assim. Ele fala algumas coisas meio devagar e com uma voz meio rouca, só que ele sempre fala tudo bem perfeito, saca? Repetindo algumas frases como feliz e tal, mas ele de certa forma fala bem até. Isso pode ser, tipo assim, os animatrônicos eles falam livremente, pelo que parece, não tão livremente assim, mas eles falam. E o Defigui talvez ele possa ter a capacidade de falar livremente, saca? Tipo, sem nenhuma programação do que ele vai falar. Ou ele pode, tipo, ter essa capacidade mesmo, saca? Então, tipo assim, ao contrário dos outros, mesmo o Defigui sendo o mais antigo, provavelmente o mais quebrado, ele tem uma capacidade, uma qualidade de falar, de caixa de som e tal, bem boa até. Muito provavelmente, no plot do jogo, no enredo em si e tal, na história dentro do universo do jogo, o Defigui poderia ser um animatronic ou um membro da banda, né, da banda infantil de animatronics muito antigo. Talvez seja até um protótipo ou algo assim, saca? E provavelmente, essa aqui é a primeira teoria que eu vou citar aqui, praticamente. O Defigui seria um protótipo para um sistema que existe no universo do jogo. Peraí, João Carlos, como assim? Então, na fita número 2, eu acho, existe uma fita no jogo, que é a fita número 2 que você coleta, e nessa fita é dito que cada animatronic no jogo tem um sistema estranho. Esse sistema seria um sistema que faz o seguinte: os animatronics poderiam andar por aí e interagir com o público, saca? Imagina um animatronic desse indo na sua direção para abraçar você. Seria bem fofo. E praticamente a ideia desse sistema é que seria mais divertido e entendido, saca? Um sistema inovador. Só que esse sistema foi foi negado e inacabado, saca? Como fazer? É um sistema que está dentro dos animatronics ainda. Eles ainda possuem esse sistema, porém estão desativados. E é dito no jogo até que, se por acaso esse sistema for ativado, é recomendável que você peça ajuda para alguém para desligar esse sistema. No entanto, a gente não sabe muito bem o porquê esse sistema não pode ser ativado. Bem, a gente talvez saiba, mas não, a gente não sabe muito bem o porquê o pessoal escolheu não usar, saca? E muito provavelmente os animatronics do jogo eles estão com esse sistema ativado, saca? Já nesse momento que a gente tá jogando, porque só explica por que estão andando por aí e porque talvez eles queiram nos matar. Provavelmente esse sistema foi desativado porque os animatronics ficavam meio doidos. Só que o que isso tem a ver com o Defigui, João Carlos? Então, eu diria que o Defigui provavelmente seria o primeiro animatronic a ter esse sistema ativado. No entanto, ele foi rejeitado. Provavelmente o pessoal testou nele e viu que não ia dar certo, o animatronic ficava agressivo e perigoso, e botaram ele no armazém, ou melhor, em um local meio isolado na pizzeria, talvez. Essa é uma parte meio confusa. Eu não acho que talvez o Defigui foi direto para o armazém do jogo que a gente está e tal, porque se ele estivesse lá, então como ele ia matar as crianças, saca? Então eu tenho isso, que provavelmente no jogo ele estava tancado em algum lugar na pizzaria, saca? Meio lagado. E provavelmente foi desativado, botado dentro da pizzaria do jogo e foi desativado. Só que de alguma forma ele continuou ativo, saca? Ele provavelmente foi ativado, o pessoal achou que desativou, só que ele não estava desligado. E como a gente vai ver no jogo, o Defigui, ele é muito skill, ele é muito stealth, saca? Snake, Metal Gear. Então, tipo, ele é muito silencioso, saca? Ao ponto de ninguém perceber que ele estava ainda ativo. A gente vai ver no jogo mesmo que
ele tava dentro do armazém esse tempo todo, e só na noite 5 ele pode aparecer só como um easter egg, só que na noite 6 ele aparece pra gente do nada, saca? Então, provavelmente, o Defigui, ele é muito silencioso e um especialista em si, como fazer, em ficar meio, saca, fora dos olhos das pessoas. E provavelmente ele detectou o Jimmy e seus amigos como fazer. Ele viu as crianças e pensou o seguinte: olha só esse moleque, vou zoar com ele. E aí matou elas. Então talvez o Defigui, ele realmente matou as crianças. Bem, é meio confuso. A gente não sabe muito bem se foi realmente ele, mas tem muita chance de ser ele. E provavelmente o Defigui, ele fez aquilo por causa de alguma vingança, talvez, ou algum erro. O Defigui provavelmente não é consciente ao ponto de um ser humano, e sim, ele é meio racional, mas não tanto assim. Digamos assim, o conhecimento dele é meio pequeno, saca? Ele só pensa em todos os humanos são maus e eu vou pegar eles e talvez fazer alguma coisa com os cadáveres deles, saca? Porque os cadáveres das crianças, do Jimmy, dos seus amigos, nunca foram encontrados. Então, o que aconteceu com os cadáveres? A gente vai explicar isso depois. Só que o Defigui fez aquilo, matou as crianças e depois de 2 anos, a pizzaria fechou por falta de dinheiro e porque ninguém mais ia, saca? E provavelmente todas as coisas que estavam lá dentro foram enviadas para o armazém e o Defigui aproveitou isso, foi escondido até lá. Provavelmente ele pegou, né, um dos transportes e foi lá escondido. E ele talvez aproveitou para ativar esse sistema. Talvez ele tenha conhecimento sobre isso, que tem um sistema meio perigoso dentro dos armatões, que ativou. E aí quando o pessoal voltou para tentar consultar os armatões para recuperar eles viram que, por que esse armatão tá quebrando meu braço? Por que aquele armatão quer me quebrar? Por que o capitão tá matando meu amigo? Saca? Então provavelmente o Defigui, ele fez aquilo e simplesmente ele mas ativou esse sistema para todos os armadões, e aí eles ficam agressivos e ele quer praticamente acabar com tudo, saca? Essa é a minha primeira teoria. Então, nessa teoria, o Defigui é um armadão meio racional, não tanto assim. Ele tem um pensamento meio pequeno e tal, só que ele acha que todo mundo é do mal e praticamente ele quer fazer o caos praticamente. E também, agora vamos para outra teoria. Bem, essa teoria é a seguinte: o Defigui está possuído por alguém. Sim, um novo Spirit Trap. Então, essa teoria é bem simples e só diz isso: o Defigui está possuído. Por quê? Eu não sei. Essa teoria diz que provavelmente o Defigui está possuído, ou algum assassino possuiu o Defigui para fazer o caos, saca? Provavelmente o Defigui é uma armadura que foi jogado de lado e um assassino acabou possuindo ele, saca? É essa coisa, saca? Meio final, saca? Haha, eu matei as crianças. Oh não, essas foram fantasmas. Eu vou me esconder. Haha, eu sou invencível. Saca? Meio isso. Então, provavelmente é só isso essa teoria. O Defigui tá possuído por alguém, a gente não sabe como ou o que aconteceu para isso acontecer. Mas a teoria é bem fraca, mas é uma possibilidade até que grande. A gente só precisa de mais pistas sobre isso. A minha terceira teoria é o seguinte: o Defigui não é perigoso. Como assim, João Carlos? Então, explicando melhor. Eu tenho uma leve sensação que o Defigui não foi ele que matou as crianças. Talvez seja outra pessoa. E o Defigui talvez seja um hematônico meio inofensivo, mas que viu tudo, ou que sabe daquilo, e talvez ele esteja possuído pelas crianças que foram mortas, saca? O Jimmy e tal. É uma teoria que eu pensei logo de cara quando eu vi essa cutscene, mas é uma teoria bem fraca na minha opinião, saca? Eu não tenho muita evidência pra falar sobre isso e tal. Então é uma teoria que eu posso deixar bem de lado, saca? Mas a teoria é bem simples, saca? O Defigui, na verdade, não é do bem e não foi o que matou. Ele, na real, foi possuído pelas crianças. E, bem, ele só ataca você na noite 6 porque você talvez seja o cara do mal que fez aquilo. E é aquele detalhe, a gente não sabe com quem a gente tá jogando na noite 6. No entanto, o próprio Mark nos ataca e o Defigui tá bem. E os dois armadores que estão sobrando também nos atacam. E agora vamos para a quarta teoria, eu acho. Essa teoria eu vi em um canal. É o seguinte:
Defigure, na verdade, é o causador, ou melhor, é o primeiro animatronic que sabe como fazer pessoas virarem animatronics. Que é, João Carlos? Que é isso? Explicando melhor. E sim, tá chovendo. O Defigure provavelmente ele tem um conhecimento em transformar pessoas em animatronics, porque a gente viu isso acontecendo no jogo. No entanto, nessa cutscene do jogo, quando o Mark vira um animatronic, quem tá botando a cabeça do Mark dentro do animatronic Mark é o Greg. Então a gente não tem muita noção se o Defigure fez isso ou não, saca? Mas provavelmente ele sabe fazer isso. Desculpa. E talvez o Defigure ele meio que fez isso com as crianças que ele matou, saca? O Jimmy e tal. O Jimmy provavelmente foi transformado em algum animatronic, talvez o Murray. E os dois talvez seja um animatronic, só que a gente não sabe, porque eles não se parecem muito com alguns, saca? E o Defigure tem essa capacidade de transformar pessoas em animatronics, ele conhece alguma máquina ou algo assim que faz isso funcionar. E ele tá levando pessoas para virar animatronics por algum motivo. Essa é a teoria, praticamente. Então, vamos começar aqui. Vamos falar sobre essa teoria. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu quero falar. Bem, a gente não sabe muito bem se tipo assim, se as crianças vieram animatronics ou possuíam animatronics, saca? Mas se elas vierem animatronics, então a gente não sabe muito bem quais eram essas crianças, porque a gente só tem 3 cartazes em todo o jogo sobre crianças desaparecidas, saca? Porque tipo assim, cara, eu vou explicar. Em todo jogo você só vê 3 cartazes de crianças desaparecidas, saca? O Jimmy e seus amigos. A gente só tem uma evidência de morte que aconteceu durante o jogo. Quer dizer, uma evidência de outra pessoa que morreu no jogo, saca? Que não foi o Jimmy e tal, seus amigos. Que foi um dos funcionários que tentou consertar o pirata e morreu. Talvez morreu, a gente não tem muita noção. E praticamente, como posso dizer? Se todos os animatronics fossem pessoas, saca, que viram animatronics ou algo assim, a gente tem uma marca muito grande de pessoas que viraram animatronics, saca? Porque a gente só tem 3 cadáveres de crianças, saca? E um extra que não faz sentido ele ser um animatronic porque ele morreu depois disso e morreu recentemente no jogo. Eu tenho isso que foi entre a noite 5 / noite 4, talvez. E talvez, como posso dizer, todos os animatronics são crianças que eram aniversariantes e que vieram animatrônicos, saca? Vocês estão me entendendo? Tipo, resumindo aqui, eu não acho que que o Jimmy e seus amigos vieram animatrônicos. E sim, eu acho que o Jimmy e crianças que eram aniversariantes se tornaram animatrônicos, saca? Então, tipo, o Jimmy viu o Murray e os outros animatrônicos eram crianças que vieram animatrônicos, no caso. É uma possibilidade, mas a gente não tem muita evidência de outras crianças que desapareceram, saca? A única coisa que a gente sabe é que o Jimmy e os seus amigos, os corpos deles desapareceram. E a gente sabe o que aconteceu com eles, a gente vê a cena deles mortos, praticamente. A gente não sabe o que aconteceu com os cadáveres. E a gente sabe que o Mark virou um cadáver, meio que um cadáver reanimado, saca? Meio que um animatronic. Só que, tipo assim, se existem as crianças, então a gente deveria ter mais cartazes e mais informações sobre. Eu não sei se for o Yellow Cross vai mostrar isso, que tem mais pessoas desaparecidas e a gente não viu. Mas, tipo, cara, é muita possibilidade lá pra frente. Mas por que o Defigure estaria fazendo isso, João Carlos? Eu tenho isso, talvez o Defigure tenha um erro que faz que ele pense que eu tenho que fazer isso, porque sim. Ou ele é meio consciente e acha que isso, saca, é meio que uma vingança ou algo assim, saca? Ele quer fazer aquilo por algum motivo. Então, tipo, eu acho que essa teoria é meio, tipo assim, cara, todas as teorias que eu citei são uma possibilidade, saca? Mas acho que não tem muita evidência sobre isso. Como eu falei, é meio difícil falar sobre Defigure porque a gente não tem muita evidência. Tem até meio que um boato, na real, é uma teoria que um cara falou pro criador do jogo, que ele pensava que o Defigure seria um membro desconhecido da banda real dos The Ring, saca?
eu não sei falar o nome dessa banda ainda, que é a banda que inspirou os animações do jogo e tal, que é baseada e tal. E esse cara falou que antigamente nas músicas dessa banda tinha outro membro dessa banda, que é a outra pessoa que ajudava e cantava junto nas músicas e aparecia. Só que esse cara sumiu, ele só saiu da banda porque não se sentia muito bem junto com os outros e tal. E talvez o The Figure seria essa pessoa, saca? No universo de The Awakening, saca? Então o The Figure seria o animatronic dessa pessoa. Só que o criador do jogo respondeu que não é isso. Então, tipo, provavelmente o The Figure ele não tem, como posso dizer, coisas, tipo assim, ele não é inspirado em algum membro da banda, saca? Que existe da vida real. Então, tipo, provavelmente o The Figure ele é uma das criações próprias dentro do jogo. E quem sabe o que o The Figure faz. E um spoiler aqui, na real é meio que um detalhe. Em Phobia Long Horse é um dos teasers desatualizados do jogo, saca? Que ainda está no ar. Você pode ver que o sistema que eu citei antes, que é o sistema que faz que os animatronics andem e interagem com as pessoas, retornou. Meio que sofreu uma atualização feita pelos criadores dos animatronics e tal, para botar nos novos animatronics. E esse sistema funcionou. É dito que está em total sucesso, mas a gente não tem muita certeza sobre isso. E que agora todos os animatronics reais, todos os animatronics que foram renovados e os novos também, os palhaços no caso, vão ter esse sistema. E quem sabe o que vai acontecer? E quem sabe que talvez o The Figure esteja dentro disso tudo. Bem, chegou a hora de eu gravar a parte final do vídeo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem vagabundo, pelo que eu posso dizer, porque cara, eu sinto que esse vídeo não ficou bom. É sério. Tipo assim, esse vídeo é bem simples, pra falar a verdade. Só que levou tanto tempo pra eu fazer porque eu não tava conseguindo ter tempo pra poder terminar esse vídeo, saca? É sério, levou acho que 3 semanas pra eu terminar isso aqui. Cara, sério, tá bem bagunçando minha rotina aqui. E, bem, como posso dizer? Vai apresentar que atualmente, quando eu tava gravando os áudios e meio que tentando terminar esse vídeo, o criador do jogo do Phobia The Awakening, ele falou que a história do jogo mudou. Sim, o cara mudou algumas coisas da história que estavam talvez no jogo, em Phobia 1, o The Awakening e tal. E ele falou que ele mudou algumas coisas no Long Horse até. Tanto que se você ver, isso é bem óbvio, mas se você notar, o protagonista mudou do jogo. Antigamente em Phobia Long Horse, o protagonista ia ser um cara chamado Jason. Sim, eu estava certo, o nome do protagonista ia ser Jason. Só que mudou e agora o novo personagem principal será uma mulher chamada Wendy, que é uma personagem que foi deletada. Eu até citei ela em um vídeo de curiosidades sobre Phobia The Awakening, que é uma personagem deletada do primeiro jogo e que agora parece que foi reutilizada para essa continuação. Sim, o cara mudou tipo algumas coisas meio que do nada. Só que ele falou que não estava gostando de algumas coisas que estavam saindo e tal, e decidiu fazer algumas alterações. Então, provavelmente algumas teorias que eu citei aqui, ou até mesmo coisas que eu tinha ideias, podem ser mudadas ou não são mais as mesmas, saca? Então, tipo, coisas que estavam no primeiro jogo podem não estar mais da mesma forma que a gente imaginava, e coisas que estavam meio que estabelecidas podem ser tocadas, saca? É meio complicado, mas FNAF é assim, então. Ai. Mas só pra contar isso, pra tipo falar que, olha só, minhas teorias podem ter várias furadas, saca? E no resultado final pode ser completamente diferente do que eu estava falando e tal. Mas enfim, apesar do vídeo chato e desnecessariamente longo, eu espero que você tenha curtido o vídeo, sério mesmo. É um vídeo bem simples, bem básico, mas que eu espero que tenha entendido você até aqui.
João Carlos, você vai fazer mais um vídeo de Família The Awakening depois dessa, né? Sim, eu vou. Desculpa, pessoal. Mas depois desse vídeo, tem dois... Na real, tem um vídeo que eu vou trazer de Família The Awakening, que eu já tenho aqui uma produção e tal, que é o vídeo contando as testes de loading do jogo. Quê? João Carlos, você vai falar sobre imagens? Não, calma, eu vou explicar. O jogo teve uma atualização, que é a versão que estei, onde o The Figure viu um easter egg na noite 5. E nessa atualização, eu notei isso quando estava editando o vídeo, as imagens de load do jogo contam os detalhes da história, saca? Então eu tô pensando em fazer um vídeo de teoria sobre isso. E talvez eu deva reaçar com isso a esse vídeo, saca? Então não vai ser um vídeo só pra falar sobre o jogo e como eu gosto. Não. Phobia The Awakening e One Night at Fantasies estão sempre aqui em minha lista de fangames favoritas, mas eu não quero fazer vídeo necessariamente só pra falar sobre os jogos e tal, assim. Então eu tenho os meus limites e os meus... como fazer? Saca, minhas regras praticamente. Mas enfim, eu vou encerrando o vídeo por aqui, eu acho. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. E bem, muito obrigado por ter visto até aqui. E se você quer saber mais sobre me segue lá no meu Instagram. Eu posto várias coisas lá, desenhos e outras coisas. Enfim, muito obrigado e até a próxima. Se cuidem e fui!